bem-vindos a mais um episódio das histórias e das sagas que a gente está contando para vocês aqui. E hoje vocês vão ver a Ferrari com pressão de turbo no dinamômetro. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Dick, eu sou fundador da Fueltech. Isso foi há mais de 18 anos atrás. Nesse mês, inclusive, a Fueltech está comemorando 18 anos, que é uma idade mágica para quem gosta de carro. A maioridade é ter a carteira de motorista. Quem não se lembra que correu a primeira hora da manhã para tirar a carteira de motorista, eu, por exemplo, no dia do meu aniversário, quando eu fiz 18 anos, eu estava às 7 horas da manhã para tirar minha carteira de motorista. Então, é uma idade muito especial, Fueltech 18 anos, eu quero agradecer a todos vocês, porque eu sei que tem muita gente que faz parte disso e está comemorando, e até vou dar uma dica, daqui a alguns dias a gente vai ter uma promoção de aniversário aí muito interessante da Fueltech. Não se esqueçam de entrar no site e se inscrever se vocês querem receber essas informações antes, mas isso aí é a parte, é mais uma felicidade de estar comemorando esses 18 anos. Hoje a gente vai mostrar tudo que a gente tem feito para desenvolver a wastegate eletrônica. Eu vou mostrar para vocês o que é uma wastegate eletrônica, muita gente pergunta, e por que ela é tão elaborada, por que ela é tão moderna, por que é uma revolução tão grande que está acontecendo nessa indústria de performance. E a Fueltech está correndo muito, a gente está correndo muito para desenvolver e estar à frente e ter exatamente a solução perfeita para isso. Hoje eu vou mostrar então como é que funciona a wastegate, qual que é a diferença dela uma wastegate convencional, o que ela faz para regular a pressão de turbo diferente. Vou mostrar, vamos acertar ela juntos na Ferrari, porque eu não passei ela no dinamômetro, eu dei uma andadinha na rua assim, com um pouquinho a pressão só para ver se estava funcionando, ela já estava funcionando mais ou menos, só que agora a gente precisa fazer um ajuste, e justamente para ter um produto que a gente possa lançar no mercado, que possa a atualização dos clientes colocar no carro e tá perfeito já. Isso aqui é importante, a gente precisa testar as coisas nós mesmos no laboratório, entender bem como é que funciona para poder dar o suporte para os clientes. Então essa é uma parte da Fueltech aí que eu gosto muito de fazer, curto muito desenvolver, e hoje vocês vão acompanhar isso aí. Então pega aí aquele chimarrão, quem é o gaúcho, pega aquele café da manhã, pão de queijo, assiste aí com a gente e espero que vocês curtam. Não esqueçam de deixar um comentário embaixo, o que vocês estão achando, o que vocês estão achando dos vídeos. Os comentários ajudam bastante, eu gosto muito de ler porque eu quero entender exatamente o que vocês querem ver mais, eu quero entender como melhorar os vídeos, como fazer um conteúdo mais atraente. Não esqueça de se inscrever no canal também, quando a gente chegar em 100 mil inscritos eu vou ter uma surpresa especial que eu estou guardando, né? Compartilhe com os amigos, mostre esses vídeos para os amigos que vocês acham que possam curtir isso aí também. Família, tem um monte de família assistindo, eu estou tentando trazer um conteúdo que não é só puramente técnico, mas um conteúdo que mostre para que a esposa possa olhar, que a família, a mãe, e eu tenho visto bastante gente fazendo isso, então é uma maneira até de juntar as pessoas aí para entender por que a gente é tão apaixonado por carro, e eu estou aqui para fazer isso também. Então, espero que vocês curtam, vamos ver o que vai dar hoje aí com essa Ferrari no dinamômetro e todas essas novidades. E começando hoje, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que vários estavam perguntando. Todas as peças de fibra de carbono que a gente fez para o carro, né, especiais, né, aqui essa soleira de porta está escrito Ferrari Fueltech. Vocês viram aqui os acabamentos, né, do motor da Ferrari, que ficou maravilhoso, ó. Esse acabamento aqui dá um show especial, tanto aqui no meio, ó, tudo de fibra de carbono. Trabalho muito bom ó, do Anthony Fragola, que é um americano aqui, gente boa, que gosta bastante disso. E viram todo o painel traseiro de fibra de carbono, né, que a gente tinha feito, e ficou 10 aqui. Aqui também todas as proteções de temperatura, ó. Deu bem certo, ó. O carro já andou, vocês viram no episódio semana passada que eu andei longe, assim, até Atlanta, mais de 1 hora na estrada, e nada marcou de temperatura. Tá bem bonitinho aqui, tá até meio sujo aqui, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas chegou a pegar uma sujeira aqui, eu tenho que dar uma limpada aqui. Mas todas as peças de fibra de carbono vocês viram aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu não tinha mostrado ainda, que todo mundo tava perguntando, ó. Tadam! Olha que bacana. Esse carro, ele faltava todo o acabamento da parte de motor, e aqui estava tudo meio aparente, porque que nem vocês se lembram, né? Esse carro ele era um carro que lá em 2009 ele teve um acidente de frente e ficou tipo 10 anos assim, meio que arrumado, meio que não, e essa parte toda foi perdida assim, de acabamento, de carpete, tudo. E aqui, então o que a gente teve a ideia, que como é muito difícil de comprar toda essa parte de original, e outra, ia ficar comum, não tem nova, ia ser caro, eu acabei de pensar, vamos fazer de fibra de carbono, que a gente tem essa chapa ali, que é bem legal, ó. Olha como ela ficou dobrada aqui, ó. Ainda tem os furos para os reservatórios, ó. Tem até e aqui o fundo, ó. Tem que só ver. Vai arranhar, eu sei. Mas pelo menos tá bonito, ó. Aqui dá para ver tem uma parte para fazer manutenção dos fusíveis, ó. Então essa parte ficou bem legal aqui, ó.
reservatório de líquido de freio, todas as travas, então ficou legal. E a outra parte aqui, ó, que estava aberta, ó, a gente também fechou de fibra de carbono, não sei se vai dar pra ver aqui, porque a bateria desse carro é aqui, ó. A bateria desse carro é aqui, ó. Ela é exatamente aqui escondida, então deu pra fazer uma proteção pra bateria, fazer a continuação da caixa de roda e fechar tudo ali. Aí aqui, ó, tá, vocês viram já no outro vídeo, né, os detalhes dos freios, como ficou bacana esse freio. E agora aqui tá exposto, ó. Aqui dá pra ver bem direitinho o freio traseiro, ó, como é que ele tá, olha que bacana. É grande. Aquela manta de temperatura, ó, bem legal. Escapamento, a suspensão, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tem um monte de gente tava perguntando como é que fazia pra abrir a capota, que eu tirei todo o sistema agora. Agora a capota é manual, ó. Então o que tem que fazer? Tem que abrir os dois bancos pra ela vir pra frente. E aí, ó, e aí ela puxa aqui, ó. Trava aqui. Pronto. E agora eu vou mostrar como é que abre a capota. Deixa eu mostrar. Deixa os dois bancos pra frente. Puxa aqui, ó. Ela solta. Puxa isso aqui. Pronto. Ela baixa. E aí volta o banco e volta o outro. Bem mais fácil que a hidráulica por um aspecto, e tirou uns 20 kg mais ou menos de coisa aqui dentro. Ó, quem tem que vir passear também no sábado aqui pra fazer uma bagunça. Tá com fone de ouvido? Vai derrubar. O que é isso aí, Dudu? Tu conhece esse carro aí? Sabe quem que é esse aí, Dudu? Esse é o carro do tio Kaká. É o segundo mais rápido do mundo. Sabia? Ele é o carro do Kaká, prontinho para voltar pro Brasil. Em breve no Speed, no Velopark aí, fazendo demonstrações. Fez a temporada dele aqui nos Estados Unidos. Para quem não conhece as histórias, tem vários vídeos do Kaká no canal da Fueltech, no canal do Máquina. O Kaká tem uma série no canal da Fueltech, ele sempre mostra, ensina Kaká, muito bacana. E esse carro aqui agora, voltando pro Brasil, vai fazer história no Brasil também. Deixa eu mostrar para vocês o que é, onde é que está instalada o wastegate eletrônica. Para quem não viu todos os vídeos da saga da Ferrari, se quiser ver exatamente mais detalhes, vai nos vídeos anteriores, vai no primeiro episódio da instalação do turbo que a gente fabricou, onde é que ia ser o wastegate, tudo, para vocês entenderem. Mas eu vou mostrar de novo aqui uma palhinha, só que com o para-choque no lugar é um pouco mais difícil, vou ter que me abaixar aqui para ver se eu consigo mostrar. Ó. Essa aqui é o wastegate, ó. Então essa aqui é o wastegate eletrônica. Aqui a gente botou uma proteção térmica só para o chicote dela, que fica meio perto do escapamento, mas ela está ligada ali no escapamento e ela descarrega para esse lado daqui, ó. Essa é de um lado do motor e essa é a outra wastegate do outro lado do motor, ó. Então ela está ligada aqui, ela tem uma cabeça maior do que, digamos assim, a wastegate tradicional, então quando for fazer fabricação tem que prever isso, que ela é maior, mas o corpo embaixo aqui é muito parecido, ó. Então aqui dá para ver bem direitinho até. E aqui o escapamento dela vem e junta nesse aqui, ó. Que aqui ele é um falso 4 polegadas, mas tem dois escapamentos ali que é das duas wastegates, ó. Então esse escapamento é assim. E o outro escapamento, que é o da turbina, vem daqui da turbina direto e vai lá para baixo, né? Então assim que a gente fez o escapamento aqui das duas wastegates. E aqui eu tenho uma wastegate fora para mostrar para vocês. Quem fabrica hoje a pioneira no mercado chama Turbo Smart, e eles que estão fazendo, digamos assim, a primeira wastegate eletrônica que está comercialmente disponível no mercado. Então aqui, ó, se vocês forem olhar, ó, essa aqui é uma wastegate de 60 mm. Existem dois tamanhos, a de 60 mm, né, que é a válvula que é de 60 mm, e tem a wastegate de 45 mm. Na Corvette eu tenho duas de 45 mm, e aqui eu tenho, na verdade, essa aqui é uma que eu estou mostrando, uma de 60 mm. Vocês podem ver que ela está bem, ela é alta, bem mais alta, porque na verdade ela tem todo um motor aqui dentro e ela basicamente controla por 6 fios aqui, que são 2 fios para acionar o motor, um fio de 5 volts e um de terra, porque tem os sensores, e ela também tem um sinal de posição, que é muito importante, que é isso que a gente vai ficar olhando no logger ali bastante, e o sinal de temperatura para monitorar a temperatura dela para ver se ela não está aquecendo ou se ela não está chegando a um limite, porque como ela está junto no escapamento, e aqui tem eletrônica, é importante monitorar isso. E aí ela tem também água, ó. Ela tem entrada e saída de água, que é justamente para poder refrigerar essa parte do motor aqui. Então, na Ferrari eu nem liguei a água ali, mas eu estou monitorando a temperatura, e como não é um carro, digamos assim, de track day ou de circuito, a temperatura está bem tranquila assim de andar na rua e uma acelerada de vez em quando. Então essa é a famosa wastegate eletrônica para quem muito pergunta. E uma outra coisa que
que é importante, ó, essa wastegate ela tem um motor tão potente, que precisa de muitos amperes ali, eles até especificam quase um pico de 50 amperes. Uma saída de uma injeção convencional não é capaz de tocar essa saída, então a gente teve que desenvolver um produto muito interessante, ó, que esse aqui até não é o produto exatamente final, é um protótipo na verdade que eu estou mostrando para vocês, mas ele é um Dual Power Driver, esse é o nome do produto. Esse produto é um driver de ponte H, é 2 meia ponte H, para quem é engenheiro eletrônica, ou em outras palavras, ele é como se fosse uma saída amarela muito poderosa. Então, na verdade, ele é um amplificador de corrente para usar, para tocar isso aqui. Ele é muito mais que, digamos, 2 relés de estado sólido, ele tem muito, porque ele pode trabalhar em alta frequência, aciona o motor dela com muita, digamos, com bastante corrente e pode trabalhar em alta frequência, que para acionamento é bem difícil. Esse produto a gente vai estar lançando no mercado justamente para controlar as wastegate eletrônicas e ele pode ser usado para outras coisas também, que depois, outra hora eu explico mais, mas ele pode tocar várias cargas assim do tipo de 25 amperes, solenoides, que vai ser bem útil para muitas aplicações. Então, mais um furinho aqui, ó, a gente está lançando esse produto aqui e desenvolvendo, testando aqui na Ferrari e vai estar em breve no mercado junto com a wastegate eletrônica. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o que a gente fez de configuração. Então, basicamente, para controlar a wastegate eletrônica, a gente utiliza 2 saídas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou usando 4 amarelas, que estão usando, porque duas amarelas para cada wastegate. Então, 2 amarelas aqui para a wastegate de um lado e 2 amarelas da wastegate para o outro lado, que estão cada uma ligada em um módulozinho desses, que vai amplificar o sinal para ter força, digamos, o suficiente para tocar essa wastegate. E de entrada, basicamente, precisa ter uma entrada de posição, então é a entrada de posição da wastegate 1 e a entrada de posição da wastegate 2, e uma entrada de temperatura da wastegate 1 e entrada da temperatura da wastegate 2. Se for pensar, isso aqui simplifica um monte. Na verdade, a gente utiliza, cada wastegate no carro utiliza 2 entradas e 2 saídas, o que não é muita coisa da injeção da Fueltech. E em compensação, tu não precisa ter o CO2 no carro, quando é um carro de corrida, não precisa ter um solenoide, não precisa ter os bicos injetores para o CO2, por exemplo, não precisa ter mangueira embaixo, mangueira em cima na wastegate. Até, Luiz, nós não temos uma wastegate aqui que podia mostrar isso aí? Vamos pegar um wastegate aqui que eu vou mostrar para vocês entenderem melhor. Melhor ainda, nós temos um carro inteiro para mostrar aqui, ó. Inclusive, ó, deixa eu mostrar o nome na porta desse carro aqui, ver se alguém reconhece. Bonita cena aqui. Busato. Roderjan Busato, esse é o promode do brasileiro, Roderjan Busato. Quem não conhece, procura aí, porque esse cara é uma lenda aí da arrancada e tá fazendo história aí. Até dizer, Roderjan, estamos com saudade de ti, faz mais de um ano, eu acho que não consegue vir para cá para correr, né? Vê se aparece aí, vem pelo México, vem para algum lugar, vem correr aqui que a gente tá te esperando aí. Mas, Luiz, vamos mostrar aqui pro pessoal o que a gente tava falando da wastegate, né? É legal comparar as duas, né? A base dela é exatamente a mesma, né? Tanto que essa aqui é uma Turbo Smart também, ó. Que é uma de 60 do Turbo Smart, essa também, ó. Essa wastegate hoje, na minha opinião, é a melhor wastegate do mundo. Os caras estão dominando, assim. Não só essas comuns, né? Mas por ser pioneiro na eletrônica. Sim, é uma coisa, assim, acho muito legal quando uma empresa se envolve mesmo para desenvolver coisa diferente fora da casa, né? Então olha só a diferença, ó. Essa aqui, ó, não tem praticamente nada aqui, ó. Tu só liga os fios dela, vai ligar os 6 fios praticamente e vai para ECU. E na arrancada não precisa usar água, né? Não precisa usar água. Até na Ferrari eu tava falando, não tá esquentando. Mesmo andando na rua assim, não tá esquentando nada. Eu acho que a água é só a aplicação de circuito, senão... Eu acho também. Então a água não é obrigatória, dá para usar, mas tem que monitorar a temperatura, né? E a Fueltech também ela protege, se esquentar demais ela vai fazer. Mas olha só quanta peça sujeita a falha que a gente tem hoje, né? Eles usam uma mangueira de braided de inox, né? Então ela tem a parte de fora de inox, daí tem fitting, conexão, a linha, essa parte aqui pega a referência da turbina, né? Então pode ter um vazamento, qualquer coisa. Você já vê que é de metal justamente por causa que pega calor a full aqui, né? Então tá tentando proteger. E outra, se vazar aqui, a pressão de turbo varia. Exatamente. Qualquer coisa que acontecer, qualquer vazamento varia. Daí aqui tu tem a linha que é na verdade o do controlador, né? Então CO2, o boost né? Controller vem aqui. Então vem a linha para cá de novo, né? Daí tem aqui um T, vai pro outro lado, para outra. Deixa eu mostrar aqui. Porque aí tem outra wastegate aqui também. Que tá, ó, mesma coisa, ó. Mangueira para cá, que vem na frente da turbina. Tem a membrana, é muito crítico sempre vazar a membrana, né? Tem que sempre estar de olho na membrana. Aí aqui tem um CO2 que vem um sensor, ó.
tem que ter um sensor de pressão de CO2 para medir quanto tem de pressão ali em cima, porque na verdade o boost controller controla a pressão de CO2. E como esses carros têm que usar tipo 100 e poucos PSI, que dá quase 10 bar de pressão de CO2, é muito fácil a membrana rasgar. Então é um outro problema de carro desses wastegates convencional, é isso aí. E olha só, não sei se aí tem, mas provavelmente tem, né? Olha um detalhezinho. Isso aqui é o que eles chamam de push lock, né? Engate rápido de linha pneumática. Tu tem que botar um arame aqui para impedir que com vibração ele se mexa e solte a linha, né? Então, tipo, um monte de detalhezinho que pode vazar, soltar. É verdade. Vai lá para dentro do carro e daí tem as solenoides dos controles ali. Então aqui, ó. Aqui ele tem 2 bicos injetores, ó. Até ele tá usando 2 bicos Siemens de 225 libra-hora. Porque um bico empurra CO2 para o wastegate e o outro alivia. E aí, então tem que ter mais. Esses bicos estão ligados na Fueltech também. E aqui vem para o reservatório de CO2, que é esse aqui, ó. Então esse tem que ter um reservatório de CO2 para mandar para os bicos que manda para o wastegate e que regula a pressão de turbo. Então, e reza que não surgiu nenhum vazamento entre as duas passadas, né? Sim, se acabar o CO2 dá problema, se vazar em alguma coisa dá problema, se rasgar a membrana dá problema. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse V-band aqui, esse clamp, tá? Se ele der o pessoal tirou e colocou e não apertou exato na posição. Começa a chamar pressão, aqui vem ar quente a full, pega ar quente nesse aqui, deu, já era. Já derrete essa mangueira. Já derrete essa E mangueira até a fácil. capa aqui, ó. Essa capa aqui às vezes até ajuda a enganar, porque a capa é de temperatura, mas dentro derreteu. Sim. Então, tipo, é um sistema muito delicado, né? Tipo, funciona super bem, mas é muita variável que toda passada tu tem que ficar em cima, né? Olhando, cuidando. Tu acha que essa aqui caberia aqui? Vamos dar uma olhada por cima ali. Cara, olha só. O corpo é o mesmo, né? Então entra aqui. O legal é que ela é mais comprida, né? Ela é mais alta, né? Mas ela é pro lado, ela não é bem no centro. E uma coisa que a gente viu na Ferrari é se tu baixar isso aqui, ó. Ela gira, né? Desencaixa isso aqui, ela gira, tu consegue girar ela então, assim. Olha só, o que eu consigo ver é o seguinte, talvez nesses U's aqui da frente, ó. Vai pegar, né? Vai pegar, mas não precisa fazer muita coisa pra colocar ele direto. Na verdade ela é tipo 3 dedos aqui, ó, mais alta, É um né? detalhezinho aqui, uma mexidinha ali, uma torcidinha ali já resolve. Né? E o resto é igual, né? Então a saída aqui é igual, ali é igual. Essa parte aí é tranquilo. Legal. Esse carro aqui, pra quem não conhece, é um Pro Mode, é a categoria Pro Boost. Ele é diferente da NHRA, que nem o grandão, por exemplo, corre, porque pode usar turbina maior, o peso é um pouco diferente e pode usar pressão ilimitada, né? Então esse carro aqui eles andam com 5 kg de pressão de turbo, 5,5, 6 kg de pressão de turbo, enquanto que o NHRA turbo só pode andar com 2,5 kg agora, né? Não dá 3, não dá 3. E ainda, até por isso, não é à toa que não tem mais nenhum, eu acho que não teve nenhum turbo na última etapa da NHRA, né? Não, porque teve um turbo que ia ir, mas ele teve problema no teste e acabou não indo, não teve turbo. Era tudo ProCharger, Roots Blower ou Nitro. Então nós temos que tentar salvar os turbos aí. Save the Twins, eles chamam, né? Save the Twins. Mas é legal, esse carro aqui então, o melhor tempo desse carro do Roderjan, eu acho que foi 3,61. 3,60 abaixo. 3,61 nos 200 metros, né? Eles normalmente correm 200 metros nessa categoria Pro Boost da PDRA. E é muito rápido, é muito potência. Esse carro aqui tranquilamente faz 4.500 na roda. Tranquilamente. Né? 5.000 cavalos na roda, de repente. E é muito forte. Para ter 5.000 cavalos, tá? Para quem às vezes não está muito ligado em arrancada, é 5.000 cavalos. Então vocês veem o tamanho da turbina, ó. Essa aqui deve ser uma turbina 94, eu acho, né? Uma XPR 94. Olha o tamanho dos cabeçotes. Não dá para enfiar a minha mão, que nem eu enfiei no cabeçote nitro aquele dia do carro do Luiz. Mas vem quase, cara. Olha o tamanho das válvulas aqui, ó. Como é que é por dentro. Esses motores aqui, na verdade, eles são mais eficientes que aquele que eu tenho, né? Teve muito mais evolução nesses motores. Né? E outra coisa legal, assim, é tudo com O-ring no cabeçote, não tem junta. Aqui as galerias de óleo, tu vê que é tudo billet, ó. O negócio é muito caprichado, sabe? Esses carros aqui, eles estão fazendo uma manutenção, uns upgrades aqui. Daqui a pouco vai aparecer com umas novidades aí. Mas legal mostrar essa tecnologia, mostrar esses carros assim. E vocês veem, ó, detalhe, a mesma FT600 que tá na Ferrari, que tá nos outros carros ali, que um carro de rua usa aqui. E esse carro usa um pneu grande, ó. Um pneu slick, não é aqueles radial pequenininho que nem o radial do Luiz usa lá de brincadeira. Outra história legal desse carro, esse carro foi o primeiro carro nos Estados Unidos usar 100% Fueltech, produto Fueltech. Foi o primeiro carro a não ter nada de outra marca, não tinha a ignição Fueltech, datalogger Fueltech, 100% Fueltech. Isso foi uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, eu acho. Não, uns 4 anos atrás, pelo menos. 4 anos atrás. E foi assim, uma coisa que o Roderjan, o Anderson liga, o Rogério,
que fazem parte do time dele, vieram para cá e literalmente bateram no peito e falaram, porque a maioria das equipes, mesmo a Proline, eles não estavam ainda acostumados a não ter os equipamentos que eles estavam muito acostumados, que era tipo um datalogger mais antigo, uma ignição mais antiga, e foi difícil convencer eles que dava para fazer tudo com a Feltec. Então, esse carro também tem uma história especial. Para quem pergunta, ó, eles ficam aqui dentro desse trailer. Ó. Esse carro tem mais um ProMode aqui, que é o do Fábio Costa, que até a frente dele tá aqui, ó. Que eles tiraram, ó. Então, essa aqui é a frente do outro ProMode que tá dentro do trailer ali, que é do Fábio Costa, ó. Tá sujinho aí, estão sentindo falta deles, da equipe Speed Unlimited do Brasil. Mas esse trailer que fica aqui guardado e tem esses dois carros guardados. Então, muita gente pergunta sempre o que é esse trailer no fundo aqui. É o stacker que guarda esses dois carros de corrida, tem essas equipes aí. E ele conecta naquele motorhome grande lá e eles puxam para as corridas aí. Para acabar essa sessão aqui, ó, quem de vocês conhece esse Top Fuel com a bandeira do Brasil ali? Sidney Frigo, o grandão. Esse carro aí fez história na arrancada nos Estados Unidos quando o grandão corria de Top Fuel. Mas vamos voltar para a Ferrari que eu quero mostrar para vocês ela funcionando e no dinamômetro. Deixa eu falar agora para vocês como é que configura na Feltec. Vocês vão entender que é muito simples, ó. Então, primeiro assim, ó, a gente vai aqui nas opções de mapa da Feltec e ativa o controle de wastegate eletrônico. Então, espero que vocês estejam vendo aí. Quando tiver o controle de wastegate eletrônico, ó, vai ter configurações, por exemplo, se é uma wastegate eletrônica, se são duas, se é uma wastegate eletrônica integrada, se é aquela de blower bypass, que é aquela, por exemplo, que tem nos Hemi nos Estados Unidos, que é uma borboleta eletrônica que controla a pressão de turbo. Vai ter configurações, por exemplo, olha na Ferrari aqui, eu vou botar 0,2 bar, 0,21 bar de pressão, esse é o alvo. E ele vai ser um alvo fixo, mas eu posso fazer ela por uma largada válida, posso fazer uma reta aqui, ó, que se eu quiser fazer, ó, uma rampa assim, eu quero que saia com meio quilo e vai até 2 kg de pressão lá em 6 segundos, por exemplo. E isso aqui é um detalhe muito importante, o wastegate eletrônico, a partir de agora tu regula a pressão coletor de admissão, então não é, digamos assim, mais necessariamente a pressão de CO2 ou esse tipo de coisa. Esse software aqui que a gente está usando é uma versão beta, tá? Como é que a gente faz? A gente desenvolve as funções, testa ela em versões betas e quando ela está aprovada, funcionando, a gente faz o lançamento. Então, a versão que vai chamar desse software aqui é 4.6, que vai ser lançada aí nos próximos dias, aí, ou já foi lançada, depende de quando é que está assistindo esse vídeo. E aí tem configurações, por exemplo, qual que é a pressão de turbo no two-step, qual que é a pressão no three-step, no burnout, e a pressão no pré-largada, que é antes da largada mesmo. Tem configurações assim, de alertas de segurança, então, por exemplo, uma proteção de desligar o wastegate ou tentar ir para uma posição de repouso se ela não conseguir regular. Tem uma coisa muito interessante que é a posição de repouso da wastegate. Então, por exemplo, na Ferrari, eu fiz um negócio que eu consigo fazer o som dela mudar quando está o wastegate aberto, porque na verdade fica tipo um escapamento direto, sem estar cruzado, e quando eu quero fechar o wastegate fica tudo pelo turbo. Então dá para fazer uma tabelinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui, ó. Que no caso é uma tabela por RPM, ó. Então ela tá 0% aberta o wastegate, tá? Até 2.000 RPM. Aí de 2.200 RPM para cima eu deixo ela 100% aberta. Então quando eu estiver andando abaixo de 30% de TPS, ele vai simplesmente deixar a wastegate naquela tabela lá. Ele não vai estar regulando, então vai funcionar como se fosse uma espécie de borboleta de escapamento, aquelas que abre e fecha para mudar o som do carro, sabe? Então é um bônus até, digamos assim, uma coisa que não é originalmente o objetivo, mas a gente achou que seria uma coisa bem legal de fazer. Tem uma outra coisa legal aqui que a gente pode habilitar uma diferença entre as duas wastegates para poder compensar uma diferença de um lado do motor para o outro, especialmente nos carros de corrida muito avançados, eles precisam deixar bem equilibrada a contrapressão de escape de um lado e do outro. Aqui a gente também tem um botão Boost Mais, né, que pode ser um botão no volante, no meu caso ali pode ser atrás da borboleta, que era antes de troca de marcha. E tem no Pops and Bangs, ou no anti-lag aqui, se for um carro tipo de rally, um carro aqueles que faz de circuito turbo, dá para atingir um alvo específico. E essa parte aqui que é justamente o que a gente está trabalhando agora, que é o controle PID. Para quem é engenheiro e para quem já ouviu falar em PID sabe como isso é importante. É a forma como se controla a wastegate para ela atingir os alvos, para ela ficar estável, porque é um controle bem elaborado, é um controle muito... tem que ser muito preciso para não estar em instabilidade, e é exatamente o que a gente vai testar agora aqui para ver em que ponto a gente está desse controle PID. Então a gente vai estar ajustando esse controle para deixar o mais estável possível. Vamos ver se o software já está preparado para isso. Essa aqui, para ter uma ideia, já é a terceira versão de software que a gente já fez alguns testes para poder melhorar e aperfeiçoar, e cada vez a gente, digamos assim, interpreta o que pode melhorar no software. Então
Vocês viram mais ou menos como é que é a tela de configuração, que nem eu falei, pode ser uma pressão fixa, pode ser uma pressão por tempo, pode ser por RPM, pode ser uma pressão por marcha, por troca após a marcha, pode ser uma pressão por velocidade, então dá para controlar de várias formas a pressão. No caso, como a gente está mais preocupado em controlar a pressão aqui, a gente vai botar uma pressão fixa. Na outra vez vocês viram o carro no dinamômetro, ó, com a wastegate totalmente aberta, a Ferrari deu 312 HP na roda, ó, que foi exatamente... Foi, digamos assim, sem pressão, mas não só sem pressão, ela estava com menos 0,1, menos 0,15 bar de pressão negativa, porque na verdade a turbina, o intercooler, tudo estava atrapalhando. Então agora a gente vai dar uma passada com... Vamos tentar andar com 0,2 de pressão e vamos ver quanto mais vai dar de pressão nisso aí. Vamos lá, Luiz? O Luiz está trabalhando ali enquanto a gente está gravando esse vídeo e fazendo os testes no motor, no nitro. Até deixa eu mostrar isso aí rapidinho, porque você deve estar curioso aí. Esse aqui é o coletor de admissão. Quantos solenoides tem de nisso aí, meu? Tem 12. 12 solenoides? Tem 12. Quanta fiarada. Não, eu vou dizer o seguinte, tem 12, mas na verdade tá faltando, porque são 7 kits, mas a gente andou mudando e tem 2 kits agora que a gente migrou o solenoide. Olha o tamanho da querida. Caramba. Cada solenoide é tipo 500 HP, né? Esses aqui é 500, esse aqui é 800. Caramba. É a capacidade dele. Mas o problema é o seguinte, como tá tudo ligado nas garrafas, limita na garrafa, na verdade. Né? Sim. Mas esses solenoides, ele teoricamente, se ele tivesse sozinho numa garrafa, ele fluiria até 500 cavalos. E aqui tem mais, ó. Isso. E aqui os bicos, ó. Os injetores. Daí a gente montou... Esse coletor é novo no motor, né? E a gente montou na pressa. 2 solenoides apresentaram um problema, que na verdade era o kit 1. Então causou mais problema ainda no carro. E a gente fez a parte da elétrica meio que na pressa pro solenoides. E as linhas a gente usou do outro coletor, que não era a medida certa. Então agora eu tô tirando, a gente tá refazendo as linhas novas e refazer a elétrica daquilo, trocar 2 solenoides e adicionar o outro kit que é por cima, na verdade. Por falar nisso, a gente, no outro vídeo que eu fui visitar, né, com a família, aquele evento que tu correu, foi isso que aconteceu no evento, né? Então acabou perdendo várias largadas porque... Esse cara, e olha o azar, né? Não bastando ter um par com problema, era o par do número 1. Que é o mais importante. E esse tipo de carro, tu não pode tipo largar, parar e largar de novo. Ele sempre tem que estar numa constância de aplicação da potência, né? Senão a suspensão cai, eles gostam de falar a palavra upset, né? O carro fica chateado. Sim. Porque, na verdade, ele não pode fazer isso, né? Se ele fizer isso, ele distraciona, que era o que estava acontecendo lá na pista, né? E esse aqui é o carro, ó. Pra quem não viu, assiste esse outro episódio que é legal. A gente foi assistir com a família o dia de corrida que o Luiz foi correr lá. E foi legal porque deu pra ver bem como é que é um evento, assim, de arrancada aqui nos Estados Unidos. Aqui o carro tá sem motor, o motor tá revisando. Tá, vamos lá, Luiz. Vamos lá. Hora de passar a Ferrari. Preparados? Vou ter ajuda no dinamômetro hoje aí. O que tu tá fazendo? Tu vai ajudar o pai? Aham. Esquentar a transmissão, ó. Vamos deixar ele rodar um pouquinho. Já deu uma esquentada, o óleo já está aqui, ó, já baixou a temperatura. Agora vamos deixar ele esfriar, digamos, equalizar a temperatura de tudo e vamos preparar o resto e daqui a pouco a gente vai começar a dar uma rodada aí. Scars. I'll brush you up just like the dust upon my shoulder. I have a hunch of who you are. Believe it or not, I got the strength to blow you over. Deixa eu botar o mapa. A gente vai tentar então 0,2 PSI, 0,2 bar, que dá 3 PSI. Não vamos se assustar. É legal passar um carro conversível no dinamômetro, é bem mais fácil. Nunca tinha pensado nisso. Todo mundo consegue olhar. Dá pra... Quando
Quando a gente deu uma passada, o Luiz gritou, deu 600 cavalos. Eu disse, que não como, nem deu pressão para isso. E aí deu, quanto é que deu lá? 426. 426. Mas deu no final uma... eu não desliguei os dois motores. Isso extra lá. oscila ali. Oscila, né? Porque na verdade é o seguinte, esse dinamômetro ele tem 2 freios de cada lado, 2 nesse lado e 2 no outro. E ele não é feito para tão pouca potência, assim, 400 cavalos. Então esse aqui é para 5.000 cavalos. Então quando é teoricamente abaixo de 2.000 e poucos cavalos, é melhor desligar dos 4, desligam 2 e ele vai ficar mais linear, mais fácil de controlar. Vamos ver agora o logger aqui, como é que vai estar. E vamos analisar. Já estou baixando aqui, ó. Eu plugo o cabo USB aqui na Fueltech, ó. Baixa o logger todo. Olha que legal, ó. Cara, o negócio é muito preciso, Luiz. Aqui o RPM, ó, pisei no fundo e aqui o TPS, ó. Aqui foi o alvo de pressão de turbo, tá? Que nesse caso aqui tava, ó, aqui tá em PSI, né? 3 PSI. E aqui, quanto ele foi de pressão de turbo. Olha aqui, ó. A turbina pegou em 5.100 ali, 5.200, ela atingiu a pressão de alvo e ficou. Olha aqui, ó. Aqui, ó, no pior lugar, ela foi de 3 PSI para 3,3, que é tipo assim, 0,2 para 0,22 bar. Cara, que diferença, meu. Que precisão. Muito, muito preciso. E aqui os EGT, vamos ver como é que tá. Todos os cilindros bem igualzinho, olha aqui, ó. 1184, 1185, 1158, 1178, 1194, 1187, 1174, 1210. Todos eles aqui, ó, cara, não tem 40 graus de diferença ou 50 graus de diferença entre o pior e o melhor EGT. E isso aí é uma diferença muitas vezes só do própria localização do EGT, que é a temperatura de escapamento no carro. Olha aqui a minha correção de malha fechada, ó. 1%, tá bonito, ó, meu mapa aqui, ó. Embaixo aqui ele chegou a botar 15% para corrigir a sonda. E aqui a gente consegue ver o alvo da sonda, ó. Então aqui aqui ele deu uma balançada. Essa parte aqui tá difícil de acertar. De 2.000 a 4.000 RPM esse carro é gozado assim, sabe? E aqui depois a linha, ó. 79 de sonda, 78, ó. No etanol, né? Aqui tem a contrapressão de escapamento, ó. Igualzinho os dois lados, ó. 5 PSI de escapamento. E aqui a posição das duas wastegates, ó. Então, na verdade, aqui elas vêm fechada, vem fechada, vem fechada. Quando começou a chegar, então aqui tu sabe exatamente, ó, a posição da wastegate. Ela foi abrindo e foi abrindo para regular, ó. Ela precisou aqui, ó, logo aqui ela precisou abrir a 36%, a 37%. E aqui ela foi precisando regular até ficar, aqui ela teve que dar um pulinho, ó, 67%, 68%. E que, claro, quanto mais giro, mais o motor faz HP, mais ela tem que abrir a wastegate para regular a pressão de turbo nos 3 PSI. Então essa é uma das condições mais críticas aqui, é de segurar em baixa pressão, porque tem que abrir muito ela. Agora botando mais pressão vai ser só mais simples. Cara, já tá tudo muito bonito aqui, meu. Olha aqui, eu vou subir a pressão de turbo, ó, em vez de pegar uma Allen, como é que é, uma 13 e uma Allen para subir lá na frente, vamos botar 0,4 bar aqui, ó. Aqui, ó, eu estava preparando os dados aqui, Deu ó. certinho, 8.040, vamos dizer, né? Tirou o pé, 426 cavalos. Ali em 8.000 deu 426 cavalos. Mas essa oscilação que a gente já está achando com os dinamômetros, vamos ver na próxima agora. Deu 366.500. E olha só que interessante, ela continua, né? Tipo, 4.700, não entra a turbina ainda, o motor tem 120 na roda. É. Tem 120 na roda, 4.700. É interessante como esse motor ganha em alta, ele né? gosta de girar, né? Abaixo de 4 não tem ninguém em casa. E foi só 0,2, né, de pressão. Tirou toda aquela perda que tinha antes, né? É. De ficar tentando girando as coisas sem nada, né? Não empurrava nada pra dentro, né? Vamos botar pressão agora, vamos subir um pouquinho. Deu um alerta de pressão ali. Nem sei quanto é que deu. Cortou o motor. Overboost. Como eu não sei exatamente quanto ia dar de pressão, eu botei um alerta na Fueltech que às vezes salva o motor. Mas esse alerta foi o quê? De 3.5 PSI? Não, acho que foi mais. Botei para dar 0,4 e não mudei o alerta. Tem um alerta aqui de pressão, ó, que o cara coloca, se passar de 0,4 ele entra em modo de segurança. Vamos ter que botar mais aqui, vamos botar em 0,8 agora.
Já estamos ficando um pouquinho mais corajosos. Olha a coragem vindo, tio. Tá, mas mesmo assim vamos aproveitar, vamos olhar esse logger aí. Nós temos um ventilador aqui, ó. Que não dava nem conversar quando tá ligado. Ele chega a derrubar o cara. Olha o tamanho do ventilador. É gigante, uma turbina, um motorzão ali, ó, elétrico, violento. E toca um baita de um vento. Tem que desligar agora para poder. Bom, estamos analisando os loggers aqui, ó. Deixa eu contar para vocês um pouco como é que funciona essa parte do desenvolvimento. A gente deu então a primeira passada com 0,2 bar. Ficou muito estável, ficou muito bom. Passei para 0,4 bar. Fui ver que na verdade, mudei umas coisas no controle para tentar deixar mais estável. E na verdade o que eu fiz no PID, que é aquele controle ali, ó, deixou mais instável. Na verdade ele deu uma passada, em vez de ir lá para 0,4 bar, ele foi a 0,5 bar, 0,5 alguma coisa e aí baixou. Só que nesse meio tempo ficou no alerta lá do 0,4 bar, que eu não tinha esquecido de desligar e o motor cortou de proteção. Mas olha que legal aqui, ó. Aqui a gente consegue ver várias coisas assim, do tipo como é que tá a rotação de turbina em azul. Chegou a 47.000 RPM a rotação de turbina. Mas o fato é o seguinte, ó. Quando a turbina pegou, ela passou um pouquinho ali da pressão. E aqui eu consigo ver quanto que as duas wastegates atuaram e quanto elas demoraram. E essa é uma parte legal aqui, ó. Agora, na verdade, eu fiquei um tempão aqui com toda a engenharia. Na verdade, são 3 engenheiros que estão trabalhando nesse projeto lá da Flotek Brasil. E eles estão online hoje no sábado, não estava nem combinado direito, mas os caras são de fé e gostam de pegar essa parte. E a gente está discutindo que controle fazer, muda o P, muda o I, muda o D, faz um teste. E eles têm muita experiência nisso, né? É uma coisa muito teórica e isso ao mesmo tempo associar com a prática. Então, essa interação com a engenharia é legal porque às vezes o engenheiro, se ele não sabe o que ele está desenvolvendo, ele não se motiva a fazer aquilo. E essa é uma grande dica que eu dou até não digo de empreendedorismo, mas de empresa, para quem tem empresa. Façam toda a equipe de vocês entender o que eles estão trabalhando e o objetivo, o princípio dessa coisa, porque vai fazer todo mundo trabalhar melhor. Então assim, ó, se a secretária atende o telefone e entende como é importante ela ser educada, atenciosa e resolver o problema do cliente, se ela entender como isso é importante para a empresa, para ela entender o quanto isso é importante para o cliente, ela vai fazer isso melhor. E isso serve para engenharia, então assim, ó, eu vejo pela Flotek assim, ó, os engenheiros que trabalham com a gente são pessoas que são apaixonados por programação, por engenharia, por esse tipo de coisa. Alguns deles, obviamente, gostam de carro também, mas eles precisam entender o princípio que está acontecendo, eles precisam entender o suficiente do que a gente está trabalhando e para entender como é que o que eles estão fazendo vai dar resultado. E isso aí é um dos maiores motivadores. Então é legal aí, um abraço para toda a turma da engenharia da Flotek. Eu não vou nem citar nomes porque eu teria que falar os 30 aqui. E vocês são 10, cara, vocês fazem o negócio acontecer aí. Agora a gente está em tempo real aqui mexendo. Eu vou fazer umas mudanças agora, vou botar no carro, vamos dar mais uma passada para ver como é que vai ficar. Ele cortou tipo em 7.000 e pouco de proteção, deu no limitador de rotação. Tá, mas quanto que é o limitador? Não, é que eu tinha botado ele por temperatura do motor e eu tinha colocado ele aqui, ó, de 6.000 a 8.500 RPM de 50 graus Celsius a 80, entendeu? Daí cortou. Então ele deu no corte a 7.500. Vamos subir para uns 8.600 o corte. Então tá. Foi bonito até o corte, mas não era para ter sido o corte. O controle da wastegate ficou muito bom. Ele deu aquele overshoot ali no 6.000, mas foi. Cara, muito bom o controle, meu. Impressionante. Então agora aqui, ó, tô falando aqui, filmando a minha reação, mas agora eu tô mandando o logger pra engenharia no Brasil pra gente discutir junto o que a gente pode fazer. Mas ficou muito bom o controle, muito bom mesmo, assim, ó, pra ter uma ideia, o alvo aqui tava 0,4 bar, chegou a 0,40 e nada. Vamos dar uma mexida aqui e vamos olhar, daqui a pouco a gente continua. 568 de roda. Lá em cima, 8.400. Não, e eu tirei o pé. Chegou no final, eu fiquei com medo. Chegou no final, eu fiquei com medo, cara. Olha aqui, ó. Aí, ó. 568 de roda. E agora começou a ficar bonito, ó. E é 8.400 RPM. 8.400. Pico de torque a 7.800, ó. Quando a turbina engole. Cara, cheguei, ó. A mão tremendo aqui. Esse aqui é o famoso acelerador inverso. O motor vem ganhando potência, o acelerador vem saindo. Cara, mas é legal.
Meu, o barulho do negócio aí. Agora começou a ficar bonito. Agora foi acho que 0,6 a gente botou de pressão. Ah, legal, hein? 0,6 de pressão. 70 de roda já não é... Vamos baixar o logger aí, vamos baixar o logger. Uma coisa que a gente tá falando aqui, o Luiz, é que a carcaça quente desse carro aqui é uma 1.15, né? Eu chutei na lua pra poder deixar o ronco mais bonito possível. Eu tava com receio de que o carro não ia ficar com barulho de aspirado forte, mas na verdade ficou inacreditável, né? Tá até quase barulho demais. Mas aquela carcaça que eu tenho quente, que tem a cobertura, aquela que eu mostrei no outro vídeo pra vocês, aquela é diferente, aquela não é uma 1.15, aquela é 1.00. Então, a próxima vez que a gente fizer alguma manutenção aqui, eu vou trocar essa carcaça quente e botar uma 1.00. O que está acontecendo agora é o seguinte, ó, vamos abrir o log junto aqui, ó, olha que bonito, ó, girou 8.400 mesmo. A pressão aqui ficou estável em 0.6 bar, bem estávelzinho, 0.6 bar. Deu um overshootzinho aqui, ó, na hora ali foi para 0.66 bar, baixou para 0.57 bar e foi para 0.6. E esse é o overshoot que a gente está tentando deixar perfeito, sabe? O ideal era que ele viesse em 0.6 e parasse em 0.6, né? Esse é o objetivo, mas cara, tá muito bom. Na hora que para aqui, ele fica assim, cravado, ó. Olha só, tô passando o mouse aqui, ele passa 0.60, 0.59, 0.58 bar, 0.61, 62, bonitinho. Outra coisa muito boa, a pressão de óleo tá show de bola. Tá dando aqui, aquela vez eu tava preocupado com a pressão de óleo, a gente botou um óleo 2060 e deu mais pressão na mola. E também tá cuidando um pouco mais da temperatura, agora ele tá 5,8 bar, ó, que é tipo, 5,8 bar dá o quê? 90 PSI quase, né? 80 e poucos PSI, que é bem bonito, ó. E aqui, olha como a posição da wastegate tá legal, ó. Não sei se vai dar pra ver. A wastegate vem fechada, 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 e aí ela, pum, abre pra regular, dá aquela regulada e vai mantendo bonitinho, ó. Essa abertura a mais aqui que é o que precisa para tirar aquele pico lá e depois ela tá baixando demais, então a gente vai ter que, vamos tentar dar uma acertadinha para deixar bem estável, mas cara, já tá muito legal. E uma coisa que eu faço aqui, quando tiro o pé, eu abro ela 100% para as wastegate abrir, para dar os pops and bangs nos dois escapes. E aí fica os dois escapes, na verdade, com fogo aberto. Entendi. Isso é legal. Cara, mas tá bonitinho, vamos ver a sonda, tá legal. 0,76 de sonda, tá bem seguro, na verdade, meio 22 graus de ponto, também, teoricamente bem seguro. Show, vamos olhar o resto agora ali, vamos analisar como é que a gente pode melhorar esse controle aqui. Eu e o Luiz estava analisando aqui, falando com a engenharia, né, e cara, tá muito bom, tentar deixar perfeito, né, acho que a gente tem que sempre, o objetivo é deixar o melhor possível. A gente deu essa passada agora com 0,6 bar, que 0,6 bar que deu 568 de roda. Isso aí, fazendo aquele cálculo dividido por 1,6, né, que daria a potência aspirado, daria 355 de roda. Aspirado, que está bem fechando, assim, o carro é para ter 380 de roda, tá até um pouco, desculpe, 380 de motor no documento, seria menos de 355 de roda. Então o carro tá bom, tá bem acertado, tá coerente a potência. E a gente acha que dá para tentar chegar nos 700 HP de roda. Agora só que para isso provavelmente vai precisar 1 kg de pressão de turbo. Vamos fazer aos poucos, né? Vocês me conhecem, sabem que eu não sou muito precipitado, mas tanto que eu estou fazendo tudo com a maior calma possível. Esse carro tem biela original, tem junta original, tem motor há 20 anos fechado, apesar de ter baixa quilometragem, a gente não sabe exatamente se esse motor vai aguentar, né? E até porque não tem um histórico, ninguém até hoje fez esse tipo de coisa de pegar uma Ferrari com motor original e testar muito bem a potência. A gente conversou com algumas pessoas, que nem o Bill Miller e outros caras, e todo mundo acha que 700 HP de roda dá, porque só lembrando, 700 HP de roda é mais de 800 de motor, né? É tranquilamente uns 800 e poucos de motor. E esse motor foi feito com 380 original, então já tá dando um stretch aí no motor. Vamos ver agora, vou passar o mapa aqui com 0,8 bar, a gente fez mais uns ajustezinhos, vamos ver como é que vai ficar. Overboost, eu esqueci de novo. Eu esqueci de tirar de novo. Já deu mais. 578. Sim, porque tá o overboost a 0,8. Sim, ela parou, né? Eu deixei o overboost de 0,8 de novo habilitado. Vamos botar em 0,8 agora. Já estamos ficando um pouquinho mais corajosos. Era realmente, deu alerta de pressão.
Deu 578 de roda, mas a 7.600, tá? Antes tinha dado quanto a 7.600, assim? Tinha dado 535 e agora deu 578. Então ganhou 40 Ganhou praticamente 40. cavalos ali naquela zona. Mas deu pra ver o que a gente queria ver, porque na verdade eu queria ver a pegada da turbina, nem precisava girar até o final. Então na verdade ele ativou o alerta lá no final porque deu o limite de pressão. Mas deu pra ver bem a pegada da turbina. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho com a engenharia, vamos ver se a gente consegue fazer aquela pegada ali ficar perfeita, assim, na pinha. Vamos analisar, vamos trabalhar aqui. Vocês querem saber o Luiz que eu conheço? O Luiz que eu conheço é esse aqui, ó. Falou agora ali, vamos trocar a carcaça da turbina, nem tá quente aqui, dá pra trocar. Saiu ele correndo pra buscar a carcaça da turbina aqui, ó. Ele é o que dá as ideias, é o que faz na hora. Vou botar a carcaça 1.00, porque ela vai ficar perfeita realmente. Essa 1.15 ela tá grande demais, ó. Olha aqui, ó. Esse é o Luiz que eu conheço, ó. Não é as três, cara, é só uma. Essa ali é 1.00 e aquela é 1.15. E aí vamos ver exatamente a diferença que vai dar de uma 1.15 para uma 1.00. Até nem vou mexer na pressão, vou deixar exatamente como é que tá, pra gente ver quanto antes vai pegar. Esse é um teste legal. Esse é o que não tem preguiça, ó. Normalmente nessa hora a gente ia dizer, vamos botar mais 0,2 bar a mais, vamos fazer os 700 HP e vamos embora pra casa, né? Mas estamos aqui trocando a carcaça da turbina. Tá muito fácil, né? E impressionante que não esquenta, né, Luiz? Não, eu fiquei impressionado também. Não pegou muita temperatura. É, porque é longe, na verdade, se for pensar, o coletor é muito longe, né? Tipo, tá quente, né? Não vamos dizer que não tá quente, né? Ele tá quente. Sim, mas tu quase bota a eu tô mão. metendo a mão na V-Band agora, É. assim, tipo, faz quanto tempo? 7 minutos que deu passado? É. E aqui, ó, agora que eu vou botar essa carcaça aqui, ó, que ela é 101, se eu não me engano. Então ela vai ser um pouquinho menor. Essa proteção térmica até ficou muito legal. Isso aqui eu mostrei no outro vídeo. Quem quiser ver como é que eles fizeram isso aqui, é tipo uma peça de inox que eles cortam, soldam e botam dentro, tem uma manta muito bonita, bem feitinha, ó. Eles soldam aqui tudo em volta, ó. Ficou bem bonito. Feito na Áustria, o cara que fez isso aí. Thermomonk, agradecer os caras, são gente boa pra caramba. O escapamento pegou uma cor aqui já. Ô Luiz, não quer uma luz aqui pra te ver melhor? Ah, uma luz aí, né? Aí, ó. Já é da CHT Tuning. É o escape. Aqui as duas carcaças, ó. Babadinha de óleo. Ó, aqui, ó. 1.15, ó. E aqui a outra. Ah, ali mostra um 01, né? Tá, boa. É, visualmente é difícil de ver, ainda mais pra você que tem uma capa, né? Mas provavelmente ela era menor. Porque na verdade essa boca é a mesma, né? Essa boca é a mesma. A diferença tá Ali dentro. que é a diferença da área pelo raio, né? Então, tipo, é aqui, ó. Só que como ela tem esse corpo mais grosso agora por causa do acabamento, Sim, o cara não né? enxerga. Engana, mas na verdade tu vê. Mesmo o acabamento ela é menor, né? É. Tem o caracolzinho. É, e isso aqui é uma coisa assim, não é a maior carcaça melhor, não é a menor carcaça melhor, é a carcaça certa, né? É, e tá aqui o querido, né? Então... A turbina tá tudo certo aí, né? Então, tá tudo certo, tá? Ah, essa turbina... E esse ângulo ali, ela nem se incomodou, né? Ah, mal um olhozinho, mas cara, vou te dizer, a gente acabou de andar, né? É, Tá seca, cara. seco, né? Entendeu? Não é tipo, olha só, tu vê que ela tem uma sujeira de óleo. Uhum. Mas, não, nada do outro mundo, cara. Olha só, tá vendo o babadinho? Que esse aqui é o lado que tava embaixo, né? Aham. Cara, nada demais, né? Nada demais. Tudo direitinho. Show. Vocês pediram a camiseta da Ferrari? Então beleza, nós vamos fazer uma camiseta da Ferrari. Só que vai ser uma série especial limitada, com um desenho muito interessante. Vocês vão ver aqui na edição do vídeo, a gente vai colocar a foto da camiseta e os detalhes. E quem quiser, entra na descrição do vídeo aqui, tem um link para se cadastrar. Bota o nome, o tamanho da camiseta que quer e a gente vai entrar em contato com vocês quando tiver pronta a camiseta. A gente vai fazer um lote bem pequeno, tá? Então entra logo e já bota o nome ali. E quando tiver pronto, aí vocês vão receber uma notificação. Vocês vão gostar, vai ser uma camiseta bem exclusiva e é uma maneira de agradecer também a todos vocês que vêm acompanhando essa série. Vamos continuar ali que o Luiz está quase acabando a turbina, a gente já vai acelerar ela com mais pressão. Ah, mas ficou bonito, hein? Chegou a pegar ali na... Não, ela só pegou aqui no... É, vai ter que tirar um pouquinho. Não, digo, vai ter que cortar um pedacinho dessa proteção. Mas o legal é que ele não aquece tanto, né? É. Então, na verdade, aqui, ó, o que dá pra fazer é fazer um pequeno corte no carbono e refazer a fita. É. E daí, tipo, nem vai dar pra ver que teve diferença, né? É. Que eu dei uma esfregadinha na fita aqui pra entrar. Aqui é o Jim, ele trabalha com a gente. Ele trabalha com a gente na parte de mídia, marketing digital. E ele é o cara que tem, let's show your car. Ele é o cara que tem um Corolla. Is o Corolla, right? Yes. Ele tem um Corolla, aquele com escapamento que alguém comentou no vídeo, ó.
Olha o escapamentão aqui, ó, JDM. Corolla 2014. We don't have that in Brazil. Really? É um Corolla 2014. Ah, ele bateu em alguma coisa aqui, você tem que arrumar o carro. Aqui a placa do No Mercy. É legal, aqui na frente não precisa usar placa, então a maioria das pessoas acaba botando uma placa decorativa, alguma coisa assim, para mostrar. Eu tava perguntando para ele aqui quanto custa esse carro, quanto é que vale. É um 2014, tem 200 mil milhas e ele vale tipo uns $5.000, ele falou. E um novo vale uns 20, 25, dependendo do modelo. Mas é bem o estilo ali, ó. É um carro... Aqui é bem popular, digamos assim. No Brasil, um Corolla é quase um carro de luxo, né? Carcaça quente, nova no lugar, ó. Saiu a velha, daí a nova. 10 minutos, nosso troca rápida aqui, ó. Vamos agora manter a mesma pressão 0,8 e vamos ver como é que vai se comportar. Subiu uns 600 e pouco de roda, 0,8 de pressão, 659 de roda, não jogou nenhuma biela pra fora ainda. Mas Olha aqui, ó. melhor, né? Subiu bonito agora. Vamos botar a última aí pra ver. A gente tá analisando os gráficos, ó. Eu tô olhando aqui no Google. Dr. Google aqui vai nos resolver. Então, potência original 380 no virabrequim a 8,250. Sim, aqui a gente tá, 8,250 seria aqui assim, ó. Um Bem, pouquinho antes, né? Aí ali é 8,575. aqui assim. E realmente, só que aqui eu tô dando no corte a 8,500, né? O corte. Então deu pico de potência 8,400, ó. Uhum. 660 na roda, 8,400. Olha que interessante aqui, ó. Antes, com a carcaça da turbina 1.15, ele ganhou em tudo, ó. Uhum. Ganhou em tudo. Quanto é que ganhou aqui assim? Não só é mais linear, como veio mais, né? É. Então, por exemplo, assim, ó, aqui é de baixo, ó. Aqui ele ganhou 5,600, ó. 20 ganhou cavalos. De Só 188 para trocando a 208. carcaça. E aqui, ó, 6,800 ganhou Quase. 30. É, praticamente 30 cavalos ali. Isso. E bem mais estável, né? Não tem, É. não tem essa oscilação no meio, né? Passar reto. Vamos olhar o logger agora. Deu pra ver direitinho, a turbina pegou uns 300 RPM antes, que é considerável ali, a pegada, assim, ela atinge a pressão estabilizada, no caso ali em 6,300, agora antes estava 6,600, que é bom, só que você lembra que esse motor gira quase 8,700, 8,900, né? Até agora a gente girou 8,500, 8,500 mais ou menos. Vou dar uma giradinha um pouco a mais, acho que dá para girar tranquilo. A gente viu ali que o motor original já é, o pico de potência é 8,250, então normalmente se o motor já tem uma potência original nessa faixa, ele pode um pouquinho mais. E deu 0,8 bar agora ali, vamos tentar botar 1 kg e eu acho que vamos ver como é que vai ficar. Provavelmente vai dar uns mais de 700 de roda, que eu confesso que pra rua eu tô curioso para ver como é que isso aqui vai dirigir na rua, que vai ficar incrível mesmo. Eu já andei com 3 PSI na outra, antes de trazer pro dinamômetro já tava dando uma pegada interessante, agora com 3 PSI é 0,2, né? Agora com 1 kg, vamos ver. Vamos fazer mais umas mudancinhas aqui, o controle já tá, olha, fenomenal assim, ó, tá impressionante. Eu vou falar um negócio, eu acho que a wastegate eletrônica vai ser uma das maiores revoluções de carro turbo da história, assim. Vai mudar muito, muito. E não é só para carro de corrida que a gente está falando, é para carro de rua, para tudo. É claro que é um produto mais caro, é um produto aí que no Brasil vai chegar aí 6, 7 mil reais, nos Estados Unidos custa $1.000, né? Por aí, então é um produto mais caro, mas se tu considerar tudo que tu tira em volta, que tira sensor, que tira CO2 no caso, ou num carro de rua que tu tira um monte de mangueira também, sem falar as possibilidades que dá, eu acho que comparando com uma válvula wastegate de qualidade, vale a pena, sabe? Vai ser um negócio que vai chamar a atenção, muita gente vai acabar usando. Eu estou impressionado, a precisão do negócio. E outra, poder dizer a pressão de turbo que tu quer. Nada de ficar, por exemplo, assim, precisando, vou botar o CO2, quanto vai dar de pressão, isso muda, aí muda a turbina, muda. Não, aqui a gente mudou a carcaça,
Para ter uma ideia, a gente mudou a carcaça quente aqui e mandamos dar 0,8, ele foi dar 0,8, não importa a turbina que tem, ele vai se virar para dar 0,8. Isso que é a parte legal. E tem todo o diagnóstico de saber exatamente a posição que ela está indo, saber a temperatura que está, como é que está. Então, olha, eu julgo a dizer que é uma das maiores revoluções aí da parte de controle de turbo que já existiu para a parte de turbo mesmo, mecanicamente falando. Legal, vamos continuar, vamos ver o que vai dando isso aqui. Deu 600 e quanto? 683. Acho que patinou. Acho que patinou. Embreagem, né? Eu acho. Pode ser, né? A partir de 8.500 começou a cair potência. Então acho que despregou a embreagem. Não patinou a embreagem, cara. Não? Não, foi até 8.700, 8.800 ali. E o motor tá indo liso pra cima? Tá indo liso, bonito então. Acima de 8.500 tá... Ah, é que tá com 7.4 de sonda. Ah, 0.74 de sonda também. E vamos ver se apagou o cilindro, alguma coisa assim. Não apagou o cilindro nem nada, assim. Mas é que eu deixei meio Talvez ricão. tá com muito combustível e pouco ponto. É. Né? Tá tão- com... Não, tá com 17 de ponto aqui, ó. É, quando vê tá tão safe. Tirou que- muito. É, tá tão safe que já tá perdendo performance. Uhum. Cara, mas a wastegate ficou, meu, Ficou legal? impressionante aqui, ó. Foi melhor essa daí. Foi a melhor de todas, assim, ó, ela deu aqui, ó, o alvo tá 1 bar, ela foi 1,06, 1,07, ficou e desceu ali bonitinho pra 1,02, 1,03, 1,04, 1,05, 1,02, meu, 0,02, é impressionante. Aqui, ó, olha como a wastegate tá estável, essa aqui é legal, ó, ela vem e fica estável. Vamos dar um talentinho. O que aconteceu foi o seguinte, no meu mapa, eu tava, pra 1 kg, eu não tava imaginando botar 1 kg em nenhum momento, então... Ah, tu tirou Eu pra caralho. foi rico pra caramba e combustível pra caramba. E o Jim só concorda. Jeans just like, yeah. Yeah, okay. yeah. Jim só yes. Então, tipo, tava com 74 sonda no etanol, no E85 e com 17 graus de ponto. Então, tem que voltar ao ponto, tem que fazer um mapa mais linear ali. Vamos acertar isso aí, nós temos que passar esses 700 cavalos aí. Quanto é que deu agora? 683.7. 683 na roda. Estamos 16 cavalos atrás do target. É, tá bom. Vamos conseguir. Passamos agora dos 700. Passou barato, 700. Não, deixa eu ver. Passou dos 700 agora. Sumiu do gráfico. Ah, não, deixa eu ver. Olha ali, caramba, 777. 777 na roda. Eu tenho que fazer o teste de compressão agora pra ver se tá tudo certo. Cara, isso aí é quase 1000, isso é 900 e pouco de motor. Ela nunca imaginou na vida dela. Ô, 777 HP. E olha que curva aqui, ó. É bonitão. Claro que é em alta rotação, né? Aqui perde pra qualquer... Até pra Suburban tomar pau, né? Tem que estar girando, ó. Tem que girar mais de 6 mil. Cara, Passou dos 6 mil, ela dos começa a ser 6 cavalo, aos né? 9 mil. Mas também eu dei uma roubadinha agora. Eu botei vi. eu botei 1,1 kg, botei uns 2 grauzinhos a mais de ponto, acertei a sonda e girei 8.900. Pobrezinha da Ferrari. Que coisa linda, meu. Pô, girando 9 mil praticamente. Olha aqui. E tu girou
Eu diria os 8.900 ali quase, né? É, 8.800 a última leitura. É, porque ele- 8.750 a última leitura. Mas olha aqui o que deu de potência em cima. Sim, e o pico ali, ó. Cara, que Bonitinho. coisa Quase bonita. 8.600 de potência. Ô, ganhou da Corvette agora, viu? É? Agora a gente tem um problema. Ah, pior, né? Ela deu 730, né? 750 e poucos. Bota aí o gráfico dela, vamos comparar, se der. Ó, Corvette tomou pau, ó. Corvette tomou pau. Vai ter que se virar, Corvette, vai ter que resolver. Agora aqui, ó. Ó, a Ferrari aqui, ó. Quem é que tava tirando sarro da Ferrari antes? Quando ela passou aspirada, que ela tava tomando pau do Corvette. Aqui a Ferrari aspirada, ó, em vermelho, né? Sim. Aqui a Ferrari aspirada, ó. Ela aspirada, 300 e pouco aqui, ó. 312. Agora turbo aqui, ó. 777. Aham. E a Corvette tomando pau, ó. Agora é o seguinte, ó. Semana que vem, a Ferrari tá ganhando agora. A Ferrari passou no ranking. Semana que vem essa aqui, ó. Que vai receber a embreagem e nós vamos trazer ela aqui e vamos ter que bater esse recorde de novo. Só que a Corvette é covardia também. Se a embreagem aguentar, né, vai passar uns 500 cavalos acima disso aqui. Analisando o log aqui, olha, ficou bonito assim. Ainda tá 76 de sonda, 20 graus de ponto, girando 8.900. Deu 1,1 kg cravado, assim, o controle wastegate está muito bom, assim. Olha, é legal, assim, que tá aprovado o controle wastegate. Isso aqui, de novo, vou repetir, isso aqui é uma revolução, vai mudar a história de como é que vai fazer carro turbo. Achei muito legal conseguir fazer isso. As temperaturas de IGT, que ficou tudo 1.300 Fahrenheit, que dá 600 graus mais ou menos ali, 600 e pouquinhos. Todos os cilindros bem direitinho. Deixa eu fazer agora um teste de compressão relativa, que é o teste da... Só para confirmar, ó. Isso aqui é legal. Que entra aqui, ó. E é um teste que dá para fazer exatamente para ver se está tudo em dia no motor, ó. Compression test. Ó. Então ele vai aqui, ó, ele desliga já bico e bobina, ó, e tu fica batendo arranque. Ó. Todos os cilindros ali, ó, de 85 a 100%, obviamente, né? O melhor de todos é o 2, o pior de todos é o 1, mas não é nenhuma diferença. Se tivesse um cilindro estragado, ia estar assim, 40%, 30%. É um teste legal. Então, olha, missão cumprida. 777 HP de roda, que a gente não se preocupa muito com o de motor, porque sempre é uma dúvida de como é que converter e tal. Esse carro é um câmbio manual. Se pegar 777, ó, com 20% já dá 930 de roda, que é tipo, cara, é bom pra caramba, quase 1000 HP de motor, num carro que foi feito em 1990 e poucos, pra ter tudo original, inclusive, e tá funcionando muito bem, olha, tô impressionado, assim, é bacana pra caramba. Então, acabamos esse vídeo, eu tinha prometido pra vocês a Ferrari no dinamômetro, precisava estar tudo certinho, e olha, eu confesso que eu tava no coração na mão aqui, podia ter dado um monte de coisa errada, felizmente tudo funcionou. E eu quero agradecer a audiência de todos, espero que eu estou levando alegria aí para casa de vocês, que vocês estão assistindo, criando um sábado em família. Tragam a família, convidem os amigos, mandem esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem que possam gostar desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Lembra que eu tenho uma promessa que quando chegar em 100 mil inscritos eu vou ter uma surpresa muito legal para todos vocês. Então, ficamos por aqui nessa semana. Semana que vem, se tudo der certo, tem o C8 colocando a embreagem no dinamômetro, vai tentar pegar esse recorde aqui e vamos continuar para a próxima. Vocês já viram aí no episódio passado a Mercedes, toda essa saga, tem um monte de história acontecendo, então tá tudo dando certo. Graças a Deus a gente tá conseguindo, pouco a pouco, com os passos certos, tendo os objetivos. Então, muito obrigado a todos, valeu, tchau!